Bom dia! Boa tarde. Boa noite! A gente está aqui para a aula 3 da nossa revista Bíblia, Experiências da Bíblia, da Cristã Evangélica, Detetive Júnior, a revista número 8, né? E a aula de hoje é... Ei, silêncio! Quantas vezes você ouve isso? Poucas brincadeiras. Muitas. Por quê? Porque vocês estão o quê? Falando demais, né? Pois é. Hoje a gente vai falar de um momento que é importante a gente ficar em silêncio. Existem momentos... eu sei qual! Eu sei qual é o momento de silêncio. Qual é o momento de silêncio? Na hora da oração. Então... acho que eu sei. É o momento da oração. Vamos lá. Pra gente começar do começo, vamos lembrar o nosso senha, que é Salmo 1, versículo 1. Vocês lembram? Eu vou ler novamente, nessa versão aqui da NVT. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e não se junta à roda dos zombadores. Quem são os zombadores? Os pecadores. Os perversos. Não só... ela falou sobre pecado, lembra? Ela falou não se detém no caminho dos pecadores. E os zombadores? Quem que é os zombadores? Os zombadores são pecado? Zombadores são aquelas pessoas que vivem zoando, que só querem se divertir, que só querem zoar, que não leva nada a sério e que tá tirando sarro de todo mundo e fazendo bagunça. E que ele tira sarro e ele zoa até as coisas mais sérias da vida. Zombadores, são pessoas que zombam, são pessoas que não levam nada a sério e que só querem se divertir. E elas às vezes... Às vezes elas magoam algumas pessoas. Também. Então, são pessoas perversas, são pessoas pecadoras e são pessoas zombadoras. Você não segue o conselho, você não para no caminho deles. E não fica na roda. E não fica na roda deles. Exatamente. Então, esse tipo de gente a gente não pode estar junto. Não pode ser os nossos amigos. Não pode ser as pessoas com quem a gente se relaciona. Muito bem. Essa é a senha. Agora eu quero perguntar o seguinte. O senhor Daniel, o senhor está decorando a senha em Dona Alice Marie, Alice de Gatinha Marie, que eu sei que é o seu nome, e o Enzo, e a Ana Júlia, e a Manu, e o Danilo, e não. Tem que decorar, leia esse livro, esse versículo algumas vezes, para você grudar na sua cabeça, tá bom? Agora vamos para o mistério. Quero que você pegue a sua revista, pega lá o cantinho lá onde está escrito mistério e olha o que você vai escrever. Quando o silêncio fala mais alto do que palavras. Quando o silêncio é mais importante, quando ele fala mais alto do que palavras. Hoje a gente vai ver duas situações, tá bom? O primeiro texto que a gente vai ler é 1 Samuel 3, de 1 a 10. Eu posso ler? Tá bom. Pode. O segundo texto, o Noah lê, tá bom? O primeiro texto fala de uma pessoa pequenininha. Lê lá. 3, de 1, quem? Davi. Não! De 1 a 10. De 1 a 10, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, Samuel era alto, ajudando. Não, ele era um menino aqui. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram não eram comum. Certa noite, ele que estava quase cego, tinha ido se deitar se deitar, ponto. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E
Samuel dormiu na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel. Samuel. O menino Deus te respondeu: chama lá de cima. Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Espera só um pouquinho. Então, olha só, o que esse texto está falando é, naquela época, não estava as visões, a comunicação de Deus com as pessoas era pequenininha, era rara, não acontecia todas, tipo, não era Agora é toda impossível hora. você conseguir. Calma, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas Samuel estava dormindo lá na casa do Senhor, onde está a Arca da Aliança, e ele ouviu: Samuel! Aí ele acordou e foi lá. Oi, Eli, o que foi? Não, eu não te chamei, vá dormir. Não, Aí mas ele eu não vi continuou. essa parte. O senhor me chamou? Não, eu Não me chamei. Respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou e se deitou. Então o Senhor chamou novamente: Samuel! Mas uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez. E novamente Samuel se levantou e foi até ele. Estou aqui, Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá e deite. Se novamente se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor chamou. Veio e o chamou. Samuel, Samuel. Antes, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse: Então já tô lendo 11. Muito bem. Então, depois ele, pela terceira vez, Samuel chegou lá e falou: O que foi, Eli? Ele falou: Não. Não chamei. Aí, então, ele entendeu o que estava acontecendo, que Deus tinha chamado ele, que tinha chamado Samuel e que Samuel tinha que responder a Deus. Você percebeu que das 3 vezes que Deus chamou das 3 vezes que Deus chamou a Samuel, ele não falou nada? Por quê? Porque não conhecia. Não, quando Deus chamou Samuel, Deus não falou assim, por exemplo, quando eu chamo você, vem aqui tirar o sapato fora do lugar. Eu já falo o que é que está acontecendo. Ele não foi assim. Deus chamou Samuel e não falou nada. Por quê? Porque ele queria falar. Então, tem uma coisa muito importante. Pensa comigo o seguinte, vocês dois vão me ajudar nessa resposta. O que é mais fácil você ouvir? Noah, vem tirar o seu sapato fora do lugar. Manuela, vem tirar o seu perfume do lugar. Ou você fala assim, vem aqui tomar sorvete. Vem aqui tomar sorvete. Vem aqui tomar sorvete. Se eu gritar e falar, vem aqui tomar sorvete, vocês vêm rapidinho. Se eu falar aqui, Noah, vem aqui, arruma sua cama, abre a sua janela. Eu falo, peraí. Exatamente. Então Deus não começou a falar com Samuel enquanto ele não deu a resposta certa.
Por isso que eu falo pra vocês, quando eu falo assim, quando a sua mãe, viu meninos, fala assim, Daniel, Alice, Danilo, Ana Júlia, o Enzo, o Alice, vocês falam assim, que é? E esquece assim. O que a mãe fala? Vem aqui. Não é assim que se responde. Vai lá A e minha fala. mãe fala, vem aqui. Vem aqui, não é que é, que é. Essa é uma resposta errada. É uma disposição do seu coração errado. Então, quando você ouve a sua mãe falando com você, o seu pai, o seu coração tem que estar assim, vou lá saber o que ela quer. Então, quando Samuel ouviu, Samuel, e ele falou, o que foi, Eli? Ele estava falando, oi, para a pessoa errada, porque não foi Eli que chamou ele, né? Foi, e o que ele foi falou? Deus. Foi Deus que chamou. Então, qual era a resposta que Deus queria ouvir de Samuel? Se, Fale, Senhor, o seu servo está aqui. Você serve está Fale, aqui. Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Sim, Senhor, fala que eu te escuto, o seu servo está ouvindo, eis-me aqui. Então, olha assim. Aqui. Como é que é o resto da música? Tô tentando lembrar. Tem lá essa música pra você ver Diante do Trono, Eu do peguei Samuel. eis-me aqui do filme que eu vi. Aí eu coisei eis-me Então, aí. olha só, o que Deus espera que a gente responda pra Ele? Fala, Senhor, pois seu servo está ouvindo, eis-me aqui. Quando a sua mãe fala, é a mesma coisa. Porque quando a sua mãe chama você, ei, vem comer um sorvete, vem comer um chocolate. A resposta de vocês é... Sorvete eu vou, mas chocolate eu não tô com vontade. Vera Então, Rocher. Mas às vezes não, às vezes eu prefiro até comer uma uva. Não. vem comer minha uva. Então, tem que ser assim Vem a comer Big Mac. nosso Big Mac. Big Mac todo mundo sai correndo. Mas olha, é porcaria e todo mundo Que nem gosta. a flecha. Que nem a Que nem a flecha. flecha. Então, Eu que o nem que a eu quero que gatinha, vocês, assim, eu quero que vocês eu tenho 7 entendam? vidas. Ai, presta atenção. O que eu quero que a gente preste atenção é o seguinte. Às vezes, Deus vai falar com você não de maneira audível, que você ouve com o ouvido. Às vezes Deus está falando com você através da Bíblia, porque lá na época de Samuel, Deus falava com o profeta que ele conseguia ouvir. Aí ele ia escrever, lembra dos profetas? Que eles recebiam a palavra de Deus, escreviam e contavam para o povo. Hoje, tudo isso já está escrito. Mas eu não sabia, né? Não, antes Claro que sim, ele era estava sendo... oral. Mas eu Era sabia oral. escrever. Era oral. Antes era oral. Deus falava com eles oralmente. Isso. Hoje ele fala como? É, Escriturariamente. escrituralmente. É muito de... Através da quase Bíblia, da impossível. escrita. É quase impossível você receber uma visão ou Deus falando com você. Por quê? Porque já tá tudo escrito na Bíblia. Porque já está tudo escrito na Bíblia. Então, por E se ele isso, escrever, e que ele quiser escrever mais alguma coisa na Bíblia? ele já teria Aí ele escrito. fala. Ele já teria escrito faz tempo. Ele já teria escrito, porque depois de de tudo que aconteceu, da coisa mais importante que deveria acontecer na história, que é o nascimento de Jesus e a morte de Jesus. Hã? A nossa época não é importante? Como assim? Nossa época não é Não, importante? a nossa época é importante, mas nós temos um grande privilégio de ter a Bíblia todinha escrita. Na época de Samuel, ele não tinha toda a Bíblia escrita, ele não conhecia todas as coisas que nós conhecemos hoje. Eu conheço que Jesus nasceu. Então, e ele não conheceu nasceu no Jesus. Natal. E Ele ele nasceu sabia- no Ele dia nasceu no Natal. 31 de 1000 vezes 9. Deixa de ser 1000 besta. vezes 9? Muito bem, então vamos ver o seguinte. Samuel ouviu a Deus e ele respondeu de uma maneira, eis-me aqui, né? Sim. Muito bem, vamos ver agora 1 Reis 19, de 1 a 13. 1 a 13, certo? Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o
modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi a Berseba. Parece Betseba. Uma cidade em Judá. E ali deixou seu servo. Espera só um pouquinho. Então, vocês lembram lá no Monte Carmelo, quando desceu o fogo do céu e consumiu todos os profetas de Baal? Eu não lembro o que consumiu. O fogo consumiu. O fogo caiu e queimou o altar lá que eles tinham feito. E a aí água Elias, não apagou. A água não apagou. O fogo, sim, porque o fogo desceu do céu. Mas aí Elias foi e matou todos os profetas de Baal, você lembra? Por que não? Porque Baal é o deus, que é Jezabel, o deus falso de Jezabel. Então era uma competição ali. Vamos ver quem é o deus verdadeiro. O deus verdadeiro vai mandar fogo e queimar o holocausto, a ovelhinha ali. Então, os profetas de Baal pediram. Eles fizeram um altar gigantesco. Isso, aí na hora de Elias orar, ele jogou água. Assim. Ele jogou a água e Deus mandou fogo, queimou o holocausto, secou a água e Elias matou todos os profetas de Baal, certo? Lembram? Por quê? Porque essa foi a competição. Um profeta de... Não, mas peraí. Quem vencesse a competição mataria todos os profetas? Ele falou assim, já que o meu Deus é verdadeiro, o seu é falso, vocês são todos falsos profetas, então passou a faca em todo mundo. Passou a faca, não passou a espada. Aí, o que aconteceu? Jezabel falou, você matou os meus profetas, eu vou matar você também. E aí uma mulher botou Elias para correr, porque ele ficou morrendo de medo, com as pernas bambas. Ele deixou o servo na cidade de Berseba e picou a mula. Qual servo? Não fala o nome dele. Provavelmente é Eliseu, só, talvez, ou outra pessoa, não sei. Continua. Não pode ser Eliseu, porque... Continua? Tá. Depois foi sozinho para o deserto. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo que morrer. Pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedra quente e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou e tocou mais uma vez e disse: levante-se, coma um pouco mais, e contrário não aguentará a viagem até a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai. O Monte de Deus, ali encontrou uma caverna. Até o Monte Sinai, vírgula, o Monte de Deus, ponto. Ali encontrou uma caverna. E passou a noite. Mas é até o 13 aqui, ó. Tá. O Senhor fala com Elias. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor e Deus dos exércitos. Contou os israelitas, quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E quando Elias estava ali, o Senhor passou um forte vendaval, atingiu o monte, era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava
no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando ele ouviu o sussurro, cobriu o rosto e a capa e saiu. E ficou na entrada da caverna e uma voz disse: O que faz aqui, Elias? Muito bem, Ele até o respondeu. 13, até o 13. Então, ouve só a história. Elias... Mas eu fiquei tão concentrada. Eu também Então. gostei da história. Calma, depois a gente lê, mas vamos terminar a aula aqui, senão fica um vídeo muito longo. Elias dormiu, ele estava cansado, o anjo foi lá, deu comida, deu bebida, e ele andou 40 dias, 40 noites, chegou até o Monte Sinai, que é a outra ponta de Israel, lá embaixo. E aí, então, ele entrou numa caverna, porque ele estava se escondendo de Jezabel, lembra? A Jezabel queria passar a espada nele e picotar ele. Aí ele vai então para a espada, ele vai então para a caverna e ele tá lá e Deus fala com ele: O que você está fazendo aí, Elias? Deus, a mulher quer me matar. A mulher? A mulher quer me matar, só sobrou eu, a Jezabel. A Jezabel quer me matar, só sobrou eu, e agora o que eu faço? Aí Deus estava na grande tempestade e no fogo. Fogo. E no terremoto que caiu pedras para todos os lados? Não. Onde é que Deus estava? Lá em cima. Não, na caverna. Não, vocês não estão concentrados em prestar atenção? No céu! Não. Na frente dele? Eu acho que o Daniel vai saber a resposta. Onde é que estava Deus, Daniel? Ou você, Danilo, por favor. Ou ô Ana Júlia, o que você acha? Maria. Hein, Alice? O Enzo vai saber. Bom, vou dar uma dica. Elias estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval, atingiu um monte. Era intenso, as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Ele estava no céu? Deus passou. Ele era o vento. Não, ele passou e criou o vento, as pedras se soltaram. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Houve Não, um porque terremoto. ele que fez o terremoto. Sim, ele fez o terremoto, mas ele não estava ali na presença, junto com Elias, no Ele era momento, invisível. no momento do terremoto. Ele era invisível. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Ele que causou o fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. De Deus. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Por quê? Ele entendeu que no sussurro... O que é um suave sussurro? É assim, ó. Quando ele percebeu... Ouvi. O vento fez. Ele percebeu, bom, Deus está aqui, então eu vou lá falar com ele. E aí ele sai, cobre-se, porque ele estava na presença de Deus. Então, olha só o que esse texto está dizendo pra gente. Que às vezes na agitação da nossa vida, das coisas acontecendo, do horário para comer, do horário para isso, do horário para aquilo, das muitas coisas que a gente tem para fazer, a gente não consegue ouvir a Deus. Qual é o momento que ele ouviu a Deus? Quando Deus quis. Deus quis e qual é a situação que ele estava? Ele tava Ele estava com medo, mas ele foi no silêncio de um sussurro, de um vento suave. Algumas traduções falam de um cicio, que é um ventinho bem suave. Então, olha só. Quando é o que o silêncio fala mais alto do que palavra? Já entendi o que é sussurro. Um sussurro. Um cicio, né? Então, a resposta... Não, calma, não tem resposta ainda. Peraí. Pensa aqui junto comigo. Fecha a boca. Não é assim que você boceja, colocando a mão na boca. Olha lá. Presta atenção aqui. Como que ele foi ouvir a palavra de Deus? Ele ouviu na bagunça? Não, ouviu na tranquilidade. Na tranquilidade. No sussurro. Tranquilidade. No vento bem suave
ele ouviu a presença de Deus, ele sentiu a presença de Deus e foi conversar com Deus. Então, hoje a aula é para a gente pensar sobre nossa vida de oração. Qual é o momento que você vai parar e ouvir a Deus? Quando as coisas estão agitadas, quando você tem um monte de coisa para fazer, quando tem, por exemplo, aqui tinha a Jezabel querendo matar a Elias. E aí ele parou tudo e aí num momento de calma e tranquilidade, ele ouviu a Deus. Então, quando é que nós vamos ouvir a Deus falar com a gente? Quando eu estiver tranquilo. Quando você estiver tranquilo, quando você pegar a sua Bíblia, fechar a porta do seu quarto e ir lá se concentrar e ler a Bíblia. Por quê? Lembra de Samuel? Samuel. Isso, Samuel, ele precisou responder a Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, o seu servo está ouvindo, pode falar. Então, a gente não pode responder a Deus de qualquer jeito, não pode tratar Deus de qualquer jeito. Não pode fazer assim, ó. Quer, Deus? Senhor. Fala, quer? Não, ele fala, o seu servo está ouvindo. Eu quero receber a sua orientação, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Então a gente faz como Samuel e responde. E tem o coração voltado para Deus e disposto a Deus, a ouvir o que Deus tem para a gente. E aí a gente faz como Elias, fica em silêncio e ouve a Deus. Entendeu? Então, muito bem. Quando que para mim e para você Deus vai falar com a gente? Eu já falei isso aqui agora. Quando o silêncio fala mais alto que a palavra. Quando que o silêncio fala mais alto que a palavra? Na tranquilidade. Na tranquilidade, deixa eu mostrar. Não, é o outro lado. Isso. Não, Esse aqui que mostra. Então, olha lá a eureka do Quando nosso mistério. ficamos quietos e ouvimos Deus falar conosco. Isso, exatamente. Dá pausa. Dá pause e coloca a eureka na sua revista. E vamos pensar o seguinte, quando é esse momento que você fica quieto e ouve Deus falar com você? À noite. Por que à noite? Porque todo mundo tá quieto, todo mundo tá dormindo. Mas qual é o momento em que você pode ouvir a Deus falar de uma maneira... Todas as horas. Todas as horas. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar sua Bíblia e ir lá no meio das crianças brincando? Não. Você vai no seu quarto. Não, você tá no meio da minha festa. Você quer falar com Deus? Você vai lá no banheiro e ora. Isso, exatamente. No banheiro que é tranquilo. Num lugar que seja tranquilo. Então, o meu desafio essa semana para vocês, o desafio da vida, para a vida inteira, é vocês, no momento da leiturinha, que a gente tem o momento da leiturinha aqui em casa. A gente tem 40 minutos no nosso livro e a Bíblia. Então, no momento da leiturinha, que eles leem um livro, mas tem também... Bota a mão na boca! Caramba! Quando você para e ouve a Deus, você quer entender aquilo que Deus quer para você. É o momento que você senta e lê a Bíblia tranquilamente. Leia é o momento que você... faça oração. É nesse momento, é no momento da leiturinha, no momento em que você para de brincar, você guarda os brinquedos, você vai para o seu quarto e tem um momento de leitura para ouvir a Deus, com o coração disposto, que igual a Samuel, e no silêncio e na calmaria, igual Elias. Combinado? Então é isso. Um beijo para você e até a próxima aula. Faça a lição e Faça manda. a lição, exatamente, e manda pra gente a foto da lição feita, tá bom? Uhum. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.